Olá! Estamos hoje realizando a nossa 15ª mesa de debate e com muita alegria recebendo o que nós aqui já denominamos o melhor civilista da atualidade, que é o professor Carlos Elias. Além de ser a nossa 15ª mesa, vai ser a última do nosso semestre e a gente está muito feliz de poder finalizar com essa chave de ouro, né? Vou falar aqui um pouquinho do currículo do nosso professor. Além de professor de Direito Civil, Direito Notarial e de Registral, ele é consultor legislativo do Senado Federal em Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário, advogado parecerista e árbitro, ex-advogado da AGU, ex-assessor de ministro do STJ, doutor, mestre e bacharel em Direito pela UNB, membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código Civil, agora de 2023, membro do Grupo de Trabalho de Elaboração do Código Nacional de Normas do CNJ. Professor, seja muito bem-vindo. Estamos ansiosos para ouvir o senhor falar um pouquinho sobre as questões práticas de responsabilidade civil à luz da jurisprudência do STJ. Bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Doutora Larissa já há muitos anos brilha como uma advogada muito talentosa, sua fama lhe precede. E já somos amigos já há algum tempo também. Doutor Paulo também, prazer conhecê-lo, e doutor André também, prazer conhecê-lo. Me sinto até privilegiado em estar aqui no meio de uma constelação e eu apagado diante de tantos brilhos aqui, né? Mas obrigado, humilde, eu agradeço. Eu, na verdade, queria compartilhar com todos que estão nos acompanhando um problema. Você sabe que na advocacia você precisa ter alguns, nas suas estantes de pensamento, alguns coringas argumentativos, que são coringas que servem para diversos tipos de causas. E quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando de um território um pouco fluido porque é muito vinculado à casuística. Então, a depender do caso concreto, você pode dar dano moral ou não. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que chama, uma mulher que chamou um homem de gigolô. Pode gerar dano moral ou não, depende do contexto. Houve um caso, por exemplo, do Tribunal de Frankfurt, e veja que sogra é igual em qualquer lugar do mundo. As pessoas tendem a achar que em outro país as pessoas são diferentes. Não, na Europa o ser humano é diferente. Todo mundo tem sangue vermelho, é igual. A paixão, o jeito é igual. Muda uma coisa ou outra. Mas num grupo de WhatsApp, a sogra da família, né? A sogra foi e chamou lá o genro de gigolô, aquela maledicência de briga, né, na familiar. E o genro foi e deu print e entrou com uma ação judicial pedindo dano moral contra a sogra. E falando, ela me xingou, é uma injúria e tal. O tribunal de Frankfurt, com muita sabedoria, foi e disse: olha, é verdade que xingar não pode, mas existe, foi essa expressão que o tribunal utilizou, uma zona livre para ofensas no círculo familiar. Um território dentro do qual os familiares podem trocar em delicadezas, com certo limite, mas existe essa certa tolerância. E, portanto, dentro desse território o direito não entra, isso não é fato jurídico, nem tudo é fato jurídico. Há fatos que são meramente materiais. Por exemplo, a gente está conversando agora, isso não tem nenhuma repercussão jurídica, a mera conversa é um fato social. E fatos sociais são reprimidos pela própria sociedade, tem medidas de coerção na própria sociedade. Então, se alguém no ciclo familiar, por exemplo, é inoportuno, porque toca em assuntos que não deveria tocar, vai tocar em assuntos de Lula e Bolsonaro em ciclo familiar para você ver o que vai acontecer. Vai dar briga se não houver ideologia homogênea naquele ambiente. Veja que muitas famílias se romperam, né, na verdade, por conta disso. Então, a pessoa que eventualmente toca em assuntos que são inoportunos, ela já vai ser excluída por mecanismo de repressão social, não vai ser jurídico. Ninguém vai entrar com dano moral por isso. Exclua fulano porque ele é indelicado. Não, você para de falar. Então, o tribunal utilizou isso e salvou a pátria, vamos dizer assim, da sogra, absolvendo ela de indenização por dano moral. Inclusive, sobre esse assunto, que é um outro assunto também que eu considero um coringa, em responsabilidade civil. Eu não vou falar sobre esse assunto, mas se você pesquisar no Google Zona Livre para Ofensas, Carlos Elias, você vai encontrar um artigo que eu publiquei
em que eu detalho a utilização disso em outras situações, porque não é só no ciclo familiar que você pode se valer disso para afastar a responsabilidade civil. Em outros ambientes também. Então, no WhatsApp, por exemplo, ou na rede social, às vezes uma pessoa faz um comentário indelicado e não necessariamente aquilo vai gerar dano moral, depende da situação. A doutora Marília Sampaio, que é civilista e professora e juíza aqui do DF e civilista, inclusive analisou um caso interessante no Twitter de um cidadão que foi indelicado numa postagem contra um político e ela, com muita razão, absolveu, até citou essa ideia da zona livre para ofensa na sentença, falando que não dá, porque na verdade o político já sabe que está num ambiente um pouco selvático, né? E portanto você já tem que estar um pouco ciente de que você não vai receber apenas flores, né? Você pode receber também espinhos. Então a questão é saber o limite. É evidente que há um limite para tudo e esse limite é um limite cinzento. Então o tema coringa que eu queria só comentar com base na jurisprudência do STJ é a dúvida jurídica razoável como excludente de ilicitude. Isso tem uma aplicação prática fantástica em tudo que é caso que você tem de responsabilidade civil. As pessoas esquecem que quando você vai pedir indenização, você pede indenização porque aconteceu um fato ilícito anteriormente. Não é porque houve dano que cabe indenização. Veja, se no namoro um dos pombinhos é desleal e trai, então o namorado traiu ou a namorada traiu, cabe dano moral? Veja, dano moral houve. Isso não dá para negar. A pessoa que foi traída vai... Há casos de pessoas que ficam comendo até não poder mais, porque fica com depressão. Poxa, fulano me traiu. Para de andar em determinados ciclos, porque diz, poxa, fui traída. As pessoas ficam falando mal de mim nas costas. Dano houve. Agora, esse dano é indenizável ou não? Porque uma coisa é o dano é um dos requisitos da responsabilidade civil. Mas para haver responsabilização civil, ou seja, ter uma resposta do direito de repressão, é necessário que você tenha outros requisitos. E um dos requisitos necessários para a responsabilidade civil é a ilicitude do ato. Para saber se o ato é ilícito, você tem que ver se ele viola o direito, se ele viola o ordenamento. E para violar o ordenamento, você tem que ter um dever jurídico que foi violado. E a pergunta é, há dever jurídico de fidelidade no namoro? Não, isso não é do direito. O direito não tem nenhuma norma que diz que namorado tem que ser fiel ao outro. E o próprio conceito de boa-fé, que se aplica para as relações sociais como um todo, ela não chega a se concretizar numa relação de namorado. A verdade isso é um problema social e, portanto, a resposta para isso é social. Então, aquele namorado que traiu, você pode reprimi-lo socialmente. Então, você vai e fala para os seus amigos que ele é desleal, faz a fofoca se quiser lá, isso está dentro do ambiente e exclui ele do ciclo de amizade. Ele já não vai ser convidado mais para a festa de final de ano na casa do amigo milionário que você tem, porque ele é mais teu amigo. São relações sociais, a sociedade tem círculos próprios de repressão. Há diferentes ambientes de repressão e de regras. Agora, a regra jurídica em si não entra nesse território. Agora, é diferente se já tiver uma traição no casamento, porque o casamento, o artigo 1566 do Código Civil já prevê um dever de fidelidade. Então, quando há uma traição, já há uma ilicitude. Agora, não necessariamente vai caber dano moral ainda, porque a jurisprudência tende a analisar. Então, o mero adultério por si só, os precedentes não costumam admitir. Eu pessoalmente tenho posição contrária. A doutrina antiga dava dano moral para isso, entendia assim. Mas a jurisprudência atual é só quando você tem o adultério acompanhado de alguma situação mais gravosa, né? E aí tem um precedente do STJ, na verdade são dois. E o incrível é porque a história é muito parecida, o que mostra que, na verdade, ser humano é igual em tudo que é lugar, né? Nos dois casos, a gente teve situação que foi o seguinte: o camarada era casado, os dois casos ele era casado, e tinha um melhor amigo, os dois casos eram o melhor amigo, que frequentava a casa dele sem qualquer tipo de patrulhamento. O problema é que ele ia trabalhar
e o melhor amigo ficava lá na casa com a mulher. E não teria problema nenhum se não tivesse despertado sentimento entre eles e a mulher começou a trair o marido com o melhor amigo. Muito bem. O problema não é isso, porque a pessoa pode ser leal, se não gosta mais da outra, manda o WhatsApp, já está separado de fato e sai com quem quiser. Mas o fato é que a mulher ficou grávida. E grávida não dá para contar, ela não queria contar essa história para também não ofender o marido, não também romper com o marido, às vezes tinha uma dependência financeira, emocional, o que seja. O fato é que ela se silenciou, deu à luz, nos dois casos, a criança, e a Chico Buarque disse que há perguntas que em vidas que andam juntas não se fazem. O marido não vai chegar para a mulher e falar, é meu filho mesmo? Não, você não pergunta isso. Ainda que possa não ter os teus traços perfeitos, você não vai fazer esse tipo de pergunta. E seguiu-se a vida, e 20 anos depois, em um caso foi 19 anos depois, no outro foi 20 e poucos anos depois, a mulher se separou do marido e jogou a notícia bombástica dizendo, olha, o filho não é seu, inclusive eu estou te largando para ir para os braços do melhor amigo, com quem eu mantive contato silencioso esse tempo todo de vida, e saiba, portanto, que você sempre foi traído. E aí, nos dois casos, o marido foi e pediu indenização por dano moral. E aí foi dado R$200 mil de dano moral, no caso concreto, porque não foi um mero adultério, foi um adultério acompanhado de uma ocultação da origem da filiação, que é uma situação terrível, né? Já tem um vínculo sócio-afetivo formado. A rigor, daria para ele desfazer o vínculo sócio-afetivo se ele agir com imediatidade, porque apesar do vínculo sócio-afetivo ele tem sido utilizado para impedir o pai sócio-afetivo de se esquivar do vínculo de filiação apenas quando ele teve um ato voluntário de adoção à brasileira ou de convalidação daquela situação. Mas quando ele é enganado, a jurisprudência ainda tende a admitir o rompimento. Bem, o fato é que a gente tem que tomar cuidado que quando você fala de dano, esse é o ponto, você tem que saber se houve um ato ilícito ou não. E para saber se tem um ato ilícito ou não, você tem que saber se há uma violação de um dever jurídico, não dever moral, dever jurídico. Então, o STJ foi convidado a analisar vários casos, que são casos em que você tem um ambiente de dúvida jurídica razoável. Bem, para você saber se tem dever jurídico, você tem que saber se tem alguma regra jurídica que estabeleça um dever para você. E veja uma coisa, o direito não se resume ao texto legal. O direito, Miguel Reale falava, é fato, valor e norma. E Miguel Reale, o que ele falava, outros autores de teoria da argumentação jurídica falam com outras palavras. Então, Ricardo Seixas fala isso com outras palavras. Outros autores de teoria de argumentação jurídica também vão falar isso com outras palavras. E, portanto, no final das contas, o direito é marcado por um grau de indeterminação. E não basta você saber o texto legal, você também tem que saber fato, valor e norma, você tem que saber, portanto, princípios e saber outras interpretações, e esse território do direito gera situações que são cinzentas. Então, um caso, por exemplo, analisado pelo STJ, foi de planos de saúde. Veja bem, Dr. Paulo, que advoga já há muito tempo e sempre cercado de empresas também, vai perceber que essa é uma angústia clara das empresas. A empresa chega e fala, eu quero montar um negócio, quero fazer um contrato. Doutor, me faça um contrato que seja imunizado à declaração de nulidade. Blinda aí. É impossível, é impossível. É impossível porque, ainda que o advogado coloque no contrato as cláusulas que estão condizentes com o texto literal do Código Civil, há cláusulas que vão tratar de assuntos que não estão positivados. Há outras cláusulas que não estão perfeitamente alinhadas ao texto legal, porque o texto legal não diz sobre tudo. O texto legal, ele diz sobre um padrão médio que o legislador viu de antemão, mas não analisou todos os casos concretos. Até conversava com a nossa querida doutora Andréia um pouco antes, citando um exemplo que para mim é clássico, de hermenêutica, que é do Ricardo Seixas. Ricardo Seixas falava, se tem uma norma que diz, é proibida a entrada de animais
no ambiente, proibido de animais no circo, por exemplo. Se vier um playboy com um shih tzu, não, aí é incompatível, com um pitbull, um playboy com um pitbull, ele vai ser barrado. Se vier uma madame com um shih tzu, aí já tem mais sincronia, né? Vai ser barrada também. Mas se vier um cego com cão-guia, a norma proíbe a entrada do cão-guia? A norma queria dizer isso? Não, porque a norma não é só o texto legal, a norma é também os valores e princípios envolvidos. E, portanto, inclusive é brocado latino antigo, que os legisladores já mencionavam com base no direito romano, às vezes a lei diz mais do que queria, e aí você pode fazer a interpretação restritiva dela. Isso é possível, é legítimo, é do direito isso. Então, quando uma empresa vem no escritório do Dr. Paulo e fala: Dr. Paulo, me dá um contrato imunizado, com vacina com 100% de garantia de invalidação. É impossível. E aí os planos de saúde também enfrentam esse problema, especialmente quando você tem normas abertas. Quando você fala de planos de saúde, você está falando de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo menos na relação entre a operadora do plano de saúde e os seus clientes. É uma relação de consumo. E o CDC ele é basicamente um poço de normas abertas. E não poderia ser diferente, não tem como ser diferente. Normas abertas, naturalmente, dão espaços, às vezes lotéricos, para o judiciário atuar, porque você fica, é abusivo ou não é? Aí depende do juiz com quem você conversar. Tem juiz que vai entender que é abusivo, tem juiz que não é. É evidente que os advogados têm uma certa previsibilidade, porque há situações que são manifestamente grosseiras. Se vier alguém com uma cláusula falando num contrato que se o devedor não pagar, ele vai ser torturado, você vai cortar o cabelo dele, colocar ele careca e humilhado e vai colocar ele numa situação vexatória, todo mundo vai concordar que isso é abusivo. Não há um território, há um limite territorial e uma borda dentro do qual há um certo consenso, que são, a gente chama de topoi, né, que são pontos comuns de concordância, que é desde o Theodor Fiver que tem essa ideia de topoi. Então a gente tem um lugar comum, mas dentro desse lugar comum você tem várias concepções. Então os planos de saúde começaram a fazer cláusulas de planos que não tinham nenhuma censura, nenhum cartão vermelho do texto legal e nenhum cartão vermelho da ANS, dos atos infralegais. Um exemplo foi planos de saúde que colocavam cláusulas de limite de cobertura na UTI. Colocava que se houvesse a internação do paciente na UTI, o plano só iria cobrir durante 7 dias. E por que o plano fazia isso? Porque o plano não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a cobertura. E se o plano tem que cobrir o tratamento da pessoa na UTI por 3 meses, 4 meses, isso vai dar 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Ela vai ter que repassar isso para os demais clientes, aumentando o preço das mensalidades. É evidente, não tem bola de cristal, não tem como ter direito se não tem o custo. Tem um custo para as coisas. Muito bem. E aí os planos colocaram um limite de 7 dias, porque eles falaram, com esse limite, dentro dos meus cálculos atuariais, eu vou conseguir oferecer plano de saúde a R$1.000 a mensalidade, que aí está dentro dos meus cálculos probabilísticos aqui de viabilidade. Muito bem. O plano de saúde colocou essas cláusulas. Aconteceu de um paciente ser internado na UTI e ter que ficar mais do que uma semana, mais do que 7 dias. E o que ele fez? Contratou um advogado, entrou com a ação para declarar a nulidade daquela cláusula. E com qual fundamento? Artigo 51 do CDC. É abusivo, cláusulas exageradas e abusivas. O que é abusivo? É um conceito aberto. O tema gerou debate, subiu até o STJ, subiu aos céus, e o STJ, então, dos céus disse, olha, não dá, e eu falo no bom sentido, né? Mas é dos céus, e o STJ foi e falou, e para mim o STJ acertou, mas falou, olha, não dá para admitir uma cláusula de limite de tempo de internação. Ou dá uma cobertura completa ou não. Como diz no ditado popular, ou calça de veludo ou bumbum de fora. Não dá para ser meio termo. Então, é abusivo sim você limitar
o tempo de internação. Vai ter que cobrar um valor maior de mensalidade? Cobra, mas não dá para oferecer meio termo, é abusivo e o STJ entendeu dessa maneira. O problema é que o advogado talentoso, que atuou naquele momento, ele fez 2 pedidos. Então na petição ele colocou, ante o exposto requer, letra A, que seja condenado o plano de saúde a dar a cobertura. Esse pedido foi julgado procedente. Só que ele colocou também a letra B, para condenar o plano de saúde a pagar dano moral. Ora, para condenar a pagar dano moral, isso já é responsabilidade civil, você tem que lembrar que existe um requisito essencial para a responsabilização civil, que é a ilicitude do ato. E aí o STJ, com muita sabedoria, analisando isso, disse, olha, não dá para considerar que tem uma ilicitude para efeito de responsabilidade civil. Por quê? Porque havia um cenário de dúvida jurídica razoável. Não havia nenhuma norma da ANS que proibisse isso. Não havia nenhuma lei que proibisse isso de forma textual. Eram cláusulas abertas. O próprio plano de saúde não tinha como saber. Ele contratou o Dr. Paulo, um dos maiores advogados, para poder dizer. E um dos maiores advogados deu o sinal verde para ele. Como é que você vai falar? Como é que você vai punir alguém que adotou uma conduta que era escorada numa interpretação jurídica razoável? E não havia precedentes dos tribunais dando cartão vermelho para isso. E aí por isso o STJ foi e falou, não condena a pagar dano moral porque o fato foi anterior a este julgado. Agora, naturalmente, se após esse julgado do STJ os planos de saúde continuarem a adotar esse tipo de cláusula, saiba que a dúvida jurídica razoável já cessou, já cabe indenização. Porque o direito, isso decorre do princípio da legalidade, a lei tem que ser prévia. E lei não é só o texto, é também um contexto. É preciso lembrar que a norma jurídica não é só o texto literal, é também a interpretação que é dada do texto literal. Então o STJ, com esses casos de plano de saúde, e houve outros também, casos de plano de saúde que negavam tratamentos com base em cláusulas contratuais, que depois vieram a ser declaradas nulas, o STJ, nesses casos, em geral, não condena o plano de saúde a pagar dano moral, salvo se já houver pacificação da jurisprudência contra aquele tipo de cláusula. E não foi só nesse tipo de caso que o STJ se manifestou para a dúvida jurídica razoável, também para outros, como, por exemplo, para busca e apreensão de veículos. O STJ, antigamente, admitia a aplicação da teoria do adimplemento substancial em financiamentos de veículo. Eu pessoalmente discordava disso, o STJ mudou, porque o adimplemento substancial você tem que tomar cuidado, não é que necessariamente você vai aplicá-lo, você tem que aplicar dependendo do caso concreto, tem que ter uma certa razoabilidade. Então a ideia é, a pessoa financiou um veículo em 60 vezes e chegava no STJ caso da seguinte maneira, ela pagou 59 prestações, a última prestação ela fraquejou, não consegue pagar porque foi demitida, porque um filho ficou doente, tem que desmobilizar o dinheiro que estava para pagamento de prestações para mobilizá-lo no pagamento do tratamento de saúde, enfim, não importa, pelas agruras da vida. Das agruras da vida. E ela pega então e dá default na última prestação, não paga a última prestação. O banco então entra com ação de busca e apreensão. E vinha a pergunta, pode o judiciário aplicar a teoria do adimplemento substancial e proibir o banco de fazer a busca e apreensão, porque ele só deixou de pagar uma prestação de 60, então vamos impedir essa medida muito drástica? O STJ na época falava, não pode, banco, é uma bazuca, é um tiro de bazuca para um mosquito, então não pode fazer isso porque é abuso de direito. Você pode cobrar a dívida das outras maneiras, negativa no Serasa, faz o que quiser, mas não dá para ser busca e apreensão. O problema é, naqueles casos, o consumidor pedia no seu pedido, pedia que fosse declarada indevida a busca e apreensão, como pedido principal, e letra B, pedia também a condenação do banco a pagar dano moral. Por quê? Porque o banco tinha conseguido a liminar de busca e apreensão, ele tinha entrado com ação para reaver a coisa. STJ, olha, na época, julgo procedente o primeiro pedido para determinar a restituição do veículo por considerar indevida a busca e apreensão, mas não vou condenar o banco a pagar dano moral. Por quê?
dúvida jurídica razoável. Não havia nenhuma lei que textualmente dissesse que não podia fazer a busca e apreensão por uma prestação inadimplida. Aliás, o texto literal até respaldava o banco, porque o texto legal é inadimplido, você pode executar a garantia, não tem nenhum tipo de restrição. E aí o STJ, como há uma dúvida jurídica razoável, eu não vou punir o banco a pagar dano moral. Só para registro, o STJ depois mudou a jurisprudência e entende que quando você tem garantia real, você nunca aplica a teoria do adimplemento substancial, você sempre pode executar. A ideia do STJ é porque você acaba, na verdade, onerando o sistema quando você aplica a teoria do adimplemento substancial, porque ninguém confia mais em garantia e aí todo mundo vai pagar a prestação maior por conta do inadimplemento de outra pessoa. Então, é um risco da vida. A vida diz não para as pessoas também, não é só sim, não é só felicidade, tem tristeza também e a felicidade de um pode ser a tristeza do outro, né? Então, a felicidade do camarada que recebe o habeas corpus preventivo do adimplemento substancial para dar o calote vai onerar a prestação do outro que foi formiguinha e reservou dinheiro para o verão para poder acudir à necessidade. Então não dá para... foi essa ideia do STJ. Bem, então o STJ aplica para isso e veja que esse tipo de conceito, se você discutir se tem ilicitude ou não, tem aplicação para milhares de outros casos concretos. Então, até mesmo um caso que está no STF, e os ministros saberão analisar, e eu não tenho detalhamento fático do caso, mas para fins didáticos eu mudo um pouco a história só para deixar mais gráfico para você. Imagine o seguinte, em 1995, uma pessoa transgênera tenta entrar no banheiro feminino. Ele tem na identidade a identificação de que é homem, mas ele, por conta da transexualidade, quer entrar no banheiro feminino. Muito bem, aconteceu algo dessa maneira, lá em 1995, o transgênero tentou entrar. O segurança do shopping, e seguranças de shopping e de supermercado, toda hora sai na mídia, viralizado para ser cancelado, né? Recentemente outro aí também. Não tem truculência. E tal. Mas o segurança foi e barrou. No caso lá, nem sei se uma mulher mesmo que chamou segurança para poder impedir e tal a entrada. E o transgênero falou, eu quero entrar porque eu sou transgênero, você tem que me respeitar e tal. E é evidente que, e hoje nós somos bem majoritários na doutrina e na jurisprudência nesse sentido, você tem que respeitar o direito dos transgêneros. Assim. O mundo é de todos. Né? E aí, na época, em 1995, e veja, acho que a maior parte de vocês já tinham consciência, não eram crianças em 1995, né? Eu sei que tem outras gerações. Eu sei que alguns nasceram em 90 e tal, mas o fato é, em 95 todo mundo lembra que não havia esse pendor da jurisprudência e da doutrina a favor dos transgêneros, não havia nem que a vaca tussa. Pelo contrário, se você pesquisasse e indagasse qualquer jurista daquela época, 98% diria o transgênero só pode entrar no banheiro da sua carteira de identidade, o gênero registral, não é o gênero transexual, e sim o gênero registral. Isso seria pacífico na época. Então, querendo ou não, o shopping, ele agiu de acordo com a doutrina majoritária da época. Ele agiu de acordo com a doutrina majoritária da época e a jurisprudência também da época. Nem havia muitos precedentes sobre isso, mas seria, obviamente, o entendimento da época. E aí, esse transgênero entrou com ação judicial pedindo dano moral contra o shopping. E só para fins didáticos, vamos supor que ele pedisse duas coisas. Primeiro, para o shopping se abster de barrar novos transexuais, então uma obrigação de fazer e não fazer. E letra B, pedir dano moral. E aí esse caso demora a ser julgado e agora lá em 2023 vem e sobe aos céus para poder ser analisado pelos tribunais superiores se cabe ou não dano moral. Veja. O caso concreto do STF, eu não li os casos concretos, e os ministros são verdadeiras enciclopédias e gênios, eles vão dar a solução que eu considero ser a mais adequada para o caso concreto. Aqui eu estou colocando um caso abstrato que eu não sei exatamente se é idêntico ao que está lá no julgado, né, que está sob análise. Mas o fato me parece que a melhor solução nesse caso abstrato que eu mencionei
você até pode entender que o transgênero pode entrar no banheiro que ele quiser. Eu até nem daria esse entendimento por conta de um fato superveniente ao que aconteceu em 99, em 95. É que, atualmente, desde o provimento 73 do CNJ, que já foi incorporado ao Código Nacional de Normas e fundamentado em precedente do STF, o transgênero pode mudar de gênero sem ordem judicial, basta ir no cartório com mera declaração, só apresentando documentos meramente burocráticos para isso, e pode mudar de gênero. Então não tem porquê, vamos dizer, mudar o gênero registral, mudar o entendimento quanto a isso, porque o gênero registral pode ser modificado, os transgêneros já foram acolhidos no seu pleito de mudar a documentação. Mas o fato é que, independentemente da decisão, se o STF vai entender que o transgênero pode entrar no banheiro, mesmo sem mudança no seu gênero registral, o primeiro pedido, que é o pedido para o shopping se abster de entrar, até poderia ser julgado procedente sem nenhum problema. Agora, o problema é que, quanto ao segundo pedido, nas instâncias inferiores, o shopping está sendo condenado a pagar, salvo engano, R$80 mil de dano moral. Aí é complicado. Aí é complicado porque, querendo ou não, o shopping agiu de acordo com o direito da época. Condená-lo a pagar dano moral é quase que pegar alguém como boi de piranha, né, usando uma expressão do meio rural. O boi de piranha é aquele boi que você joga no mar para as piranhas virem e devorá-lo, então ele morre como mártir para todo mundo, e aí você vai e pesca todas as piranhas que estão lá enlaçadas. É você pegar um particular, por conta de uma omissão do Estado, que não editou nenhuma portaria, poderia ter sido editado uma portaria falando transgênero entra no banheiro que quiser, ou uma lei, um legislador que não se manifestou, ou seja, o Estado foi omisso e não deu clareza na norma, aí você pega o particular e joga com um boi de piranha para poder ser imolado no céu pelos tribunais superiores e ser condenado a pagar a indenização para pacificar para os demais saberem. Não tem lógica, me parece, uma condenação como essa. Mas, repito, o caso concreto é diferente, porque pode ser que tenha particularidades fáticas que eu não trouxe aqui. O fato é que a dúvida jurídica razoável seria o respaldo para afastar a responsabilidade civil. Então, eu trago essa questão e espero que seja muito útil para todos e todas essa ferramenta que realmente é muito plástica, que dá para ser utilizada em milhares de casos concretos. É isso. Show de bola, professor. Adorei a sua explicação, os seus exemplos. Ficou muito claro e evidente, né? A minha mente aqui já ficou assim, onde que eu posso aplicar isso? Né? Mente de advogado é bem casuística, assim, né? Do jurídica razoável. Né? Responsabilidade civil e direito de família são os terrenos mais casuísticos que a gente tem. Assim. Então, a gente tem um padrão, obviamente, para o padrão do homem médio, mas quando a gente fala da aplicação na jurisprudência, a casuística muda muito. Então, aquele caso, por exemplo, lá da sogra, né? Ela não foi condenada, mas se alguém chamasse o outro de gigolô na rua, você nem conhece a pessoa e chama de gigolô, já caberia dando moral. Então, a mesma palavra pode gerar repercussões diversas. Eu achei interessante porque você trouxe uma visão de direito do consumidor na questão lá do plano de saúde, né? Com o artigo 51 do CDC, né? E mesmo sendo uma nulidade absoluta daquela cláusula, né, daquela situação, ela não geraria uma ilicitude, principalmente naquele primeiro momento da análise, suficiente a uma responsabilização civil para fins de condenação. Exatamente. De dano moral. Porque isso me chama a atenção, porque geralmente as questões de consumidor são as mais padronizadas, né, vamos se colocar, né? As que mais acontecem de maneira repetida, né? Essa gradação da resposta do direito, ela é intuitiva. Percebe? Determinados fatos que você pratica, ele pode ser considerado ilícito para te condenar a uma obrigação de fazer ou não fazer, mas pode não ser suficiente para te condenar a pagar a indenização, pode não ser suficiente para poder te levar para a prisão, porque a resposta do direito há uma certa gradação. Veja, eu até costumo... Era essa pergunta que eu ia fazer, mas você acabou respondendo quando falou da questão do plano de saúde. Ele é ilícito para fins lá da abordagem do 51, mas para trazer uma noção de condenação e dano moral, não é. Ou seja, assim. Os remédios, para usar a expressão do Peter Bucks, que é a expressão para essas respostas do direito, a reação aos remédios jurídicos são diferentes a depender da gravidade social do fato. No final dos contos é isso.
Percebe, por exemplo, imagine, você diz assim, eu não quero que ninguém mais ande acima da velocidade limite no trânsito. Vou colocar pena de morte para quem passar 60, passou 7 km da velocidade, vai morrer. Aí se você adota uma resposta soviética para uma ilicitude pequena, é complicado, porque a gente não pode negar, é da natureza humana a falibilidade. Quem nunca cometeu alguma falha, que atire a primeira pedra. Qualquer falha você tem. Advogados, por exemplo, já cometeram erro em petição, tanto que você sabe que Ctrl+Z é desfazer. Você nem saberia o que é Ctrl+Z se tu fosse perfeito. Então, o erro existe, e o erro é natural, é da natureza humana. Você não pode punir o erro, qualquer erro, com uma resposta soviética de tortura e matar a pessoa. Não. Na verdade, você tem uma gradação. Então, por isso que o direito civil também tem respostas diferentes para determinadas ilicitudes. A dúvida jurídica razoável é um fundamento para isso. Mas a dúvida jurídica razoável ela vai sempre surgir a partir de um texto legal? Não necessariamente. Às vezes é com base em princípios. E veja que não há nada de novo debaixo do sol aqui. Porque no CPC, por exemplo, está até positivado a fungibilidade recursal. O que é a fungibilidade recursal? Você tem dúvida jurídica razoável de qual recurso cabível. Então qualquer um dos dois vai ser admitido se você interpôs no mesmo prazo. Veja que o próprio CPC, no artigo 927, ele positivou a modulação de jurisprudência, que na verdade é uma positivação do que os tribunais já faziam. Se você, por exemplo, interpõe, e tem precedente antigo do STF, antes mesmo do novo CPC ter positivado isso, você interpõe recurso com base na jurisprudência pacífica do STJ. Então, o Ministério Público, por exemplo, antigamente havia o entendimento de que o termo inicial do recurso começava a correr quando o membro do Ministério Público dava o ciente nos autos. O que era um abuso, porque os processos iam por carga ao Ministério Público, eles deixavam na estante e no dia que o membro do Ministério Público fosse trabalhar, ele falava, agora eu vou tirar da estante e dou ciente. Então ele manipulava o início do prazo. E aí era absolutamente desproporcional, mas era pacífico. E aí o Ministério Público sempre interpunha recurso, levando em conta esse termo inicial arbitrário, que era marcado pela data da ciência que ele dava nos autos. Veio o STF e falou, vamos mudar essa jurisprudência porque está tendo abuso. O Ministério Público deixa os autos lá 30 anos, aí dá a ciência 30 anos depois começa a correr o prazo. E aí mudou o entendimento. Só que ele mudou o entendimento com um caso concreto. E o STF não fez esse caso concreto de boi de piranha hermenêutico. Não, ele falou, olha, eu mudo a jurisprudência, entendo que o termo inicial é da data da entrada dos autos na repartição do Ministério Público. Se eles vão demorar a ter ciência ou não, problema deles. Se eles têm deficiência de pessoal, problema deles, porque o outro advogado também às vezes tem deficiência de pessoal no escritório dele. E ele tem que se virar. Então, cada um com o seu problema. Mas eu não vou julgar intempestivo esse recurso. Por quê? Porque seria justiça. Eu tenho um artigo até que eu uso essa expressão, que quiser depois coloca no justiçamento de transição. Isso seria um justiçamento de transição. Você está pegando um caso concreto que era amparado na jurisprudência anterior e está fazendo um justiçamento para poder mudar para o entendimento. Então o STF conheceu desse recurso, mas falou que os próximos que fossem interpostos após aquele julgamento já não seriam mais conhecidos. Porque a vida não é de cavalo de pau, a vida é muito mais uma curva de transatlântico que aos poucos descreve um arco. Não é cavalo de pau, a vida não pode ser feita dessa maneira. Essa é a ideia. Gostei dela. Doutora Andréia, tem algum apontamento? Tenho. Eu estava aqui pensando, professor, porque sempre que a gente fala dessas demandas que chegam nos tribunais superiores, aos céus, né, como o senhor fala, sempre me vem à mente a questão da segurança jurídica, né? Que o papel primordial ali, quando a gente fala de STJ, é uniformizar a jurisprudência, né? Eu queria te perguntar, como que o senhor acha que, fazendo um paralelo entre essa questão da dúvida razoável e a jurisprudência no STJ, como que a gente consegue manter a segurança jurídica nesses casos? Porque fazendo um adendo, por exemplo, com aquele princípio acho que é valoração paralela na esfera do profano, do criminal, né? Que fala ali de ilicitude, que pega justamente essa percepção do homem médio, quando eu vou aplicar algumas excludentes de ilicitude, só que você tem ali, como é que eu vou dizer? Você tem ali literalmente o razoável. Quando você trouxe essa questão do plano de saúde,
7 dias, na minha percepção pessoal, 7 dias não é razoável. Eu nunca vi uma pessoa entrar numa UTI e sair dela. Na verdade, são raros os casos que você fica só 7 dias na UTI, né? Então, assim, fazendo um paralelo da razoável dúvida com a segurança jurídica, como que o senhor entende, assim, existe algum limite? É um tema sensível, né? Esse do plano de saúde, por exemplo, veja que depois desse precedente, o plano de saúde que era R$1.000, agora é R$1.500. Então, aquele que conseguia pagar o plano de saúde, às vezes não vai pagar mais. É a vida, porque tem um custo e tem uma repercussão. E querendo ou não, a jurisprudência, e é do direito isso, ela caminha num ambiente que é marcado por um certo grau de indeterminação. Então, a segurança jurídica é segurança viável, não é a desejável, mas é a viável. Eu tive a oportunidade da minha carreira profissional, atualmente sou consultor legislativo do Senado e também advogo, né? Mas antes fui da AGU e fui do STJ. No STJ eu fiquei como assessor de ministro e vi como funciona atrás das cortinas, né? O STJ ele tem uma preocupação muito grande, isso eu percebi, eu trabalhei em turma de direito público e turma de direito privado fazendo votos, né? E eu digo isso, o STJ tem uma preocupação quase que obcecada em dar precedentes que sejam universalizáveis, precedentes que sejam aplicáveis no território inteiro, ou seja, uma preocupação em dar estabilidade de entendimento para todo mundo. E isso para mim é segurança jurídica, ou seja, no momento que o STJ se preocupa com a repercussão do entendimento que ele em abstrato está sendo criado a partir do caso concreto, que ele acaba criando o caso concreto gera um enunciado que acaba gerando abstração. Essa atuação do STJ acaba dando uma certa uniformidade. Então, a dúvida jurídica razoável, ela é a ferramenta para essa transição de uma situação de dúvida para uma situação de certeza, para impedir você de punir aquele que se escorou em interpretações razoáveis. Por isso que eu considero, inclusive, que a dúvida jurídica razoável ela é uma necessidade de segurança jurídica. Haveria insegurança jurídica se a gente desse banana para a dúvida jurídica razoável. Ou seja, não, mudou. Problema seu se não tinha bola de cristal e não sabia o que eu ia decidir. Toma punição. De uma certa forma, por exemplo, no meio do direito administrativo sancionador, a gente teve muito justiçamento de transição. Porque vai lá o servidor público, entende pela lei que cabe dispensa de licitação, faz a dispensa de licitação e faz a contratação direta. Depois vem o auditor do TCU, do Tribunal de Contas ou o fiscal e fala, não, a melhor interpretação é que não cabia dispensa de licitação. Aí abre o processo contra o camarada, pune o camarada de forma cavalar e o cara, na verdade, foi punido porque ele adotou uma interpretação que era razoável na época, não tinha precedente anteriormente. Isso já aconteceu muito na história e isso, para mim, é insegurança jurídica. Aliás, no âmbito da administração pública, isso inclusive gera um fenômeno que ainda hoje existe, de apagão das canetas. Eu falo isso porque eu fui da AGU também e via isso, eu era da corregedoria e fiquei viajando o Brasil inteiro vendo isso. A verdade é que o servidor público começa a, no que puder, dar interpretação sempre restritiva para negar tudo, porque ele não quer colocar o CPF dele no meio para depois não ser responsabilizado pelo justiçamento. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você pegar bandido. Tem que pegar bandido mesmo, recebe propina e tal. Outra coisa é você pegar uma pessoa bem intencionada, que é proativa e que deu interpretação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a dúvida jurídica razoável é um pressuposto do Estado de Direito. E ela é um pressuposto do Estado de Direito porque um dos pressupostos do Estado de Direito é a legalidade prévia. Você tem que saber a regra prévia. Não há ilicitude sem lei prévia. E a lei não é só o texto, é também a interpretação dele. Se não tem clareza da interpretação, não tem norma, essa é a verdade. Então não se pode punir. E a lei de introdução das normas do direito brasileiro trouxe isso de uma forma, né? Eu acho que a gente pode até colocar a dúvida jurídica razoável ali, né? Aqueles artigos que foram alterados. Com certeza. Inclusive, recentemente, assim, né? Não é tão antigo. Inclusive eu tenho um artigo que é Lei da Segurança Hermenêutica. Se alguém quiser depois só pesquisar no Google. No nosso manual a gente também trata disso, né? Também coloca, mas lá tá disponível na internet. E lá, inclusive, eu coloco isso também, que a lei da segurança hermenêutica, que acrescentou os artigos 20 a 30 na LINDB, ela deixa isso muito mais claro. E coloca, por exemplo, o parâmetro da contextualização, que tem que ser analisado pelos órgãos de controle. E que é o parâmetro da contextualização? O fiscal
tem que se colocar no lugar da pessoa naquele momento em que ele estava. Então, às vezes, você pega situações, sei lá, até lá o servidor no interior do país, num estado sem nenhum tipo de suporte de estrutura, de capacitação e tal, o servidor que ganha pouquinho, aí ele vai lá e tem que fazer uma licitação complexa, ele vai tentar interpretar, e ele vai interpreta de um jeito, não está recebendo propina, nada. Porque se você recebe propina, você tem que ir com os 2 pés no peito e matar a pessoa, né? Mas, não, ele foi deu uma interpretação lá razoável, aí depois vem um pitbull do serviço público, que são os servidores públicos com capacitação incrível, geralmente é a elite do serviço público, o auditor de TCU são gênios, você vai ver o mais fraco lá tem doutorado em Harvard, né? É uma hipérbole aqui, mas para dizer que são verdadeiras joias da administração pública. Aí vem lá o gigante e vai interpretar lá o que o Chihuahua lá, que estava lá sozinho, fez dentro do que era viável, vai puni-lo com improbidade administrativa, quer dizer, pune ainda, ressarcir o erário. Não, são exageros que atualmente, e faço esse registro, Tribunal de Contas da União especialmente, porque isso que eu estou falando é ao longo da história, mas o Tribunal de Contas da União, pelo que eu tenho acompanhado, na verdade já tem atuado com esse grau de empatia e, portanto, já não tem mais agido com esse tipo de exagero, como houve no passado. Isso posso até testemunhar pelo que eu vejo, né? Mas o meu comentário é quanto à história, propriamente. Sim, ótimo, ótimo. Professor, nossa discussão está super interessante, já caminhamos bastante aqui no nosso tempo, né? Mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da atualização do Código Civil, né? O senhor faz parte eu tenho a alegria de ter sido chamado, né, para a Comissão de Reforma do Código Civil, e a verdade é que a comissão ela tem tido uma preocupação muito grande e não dar um cavalo de pau propriamente e sair com tirando o coelho da cartola com mudanças que são inusitadas ou fruto do entendimento pessoal de um ou outro. E também uma outra preocupação o código não tem, a reforma do código não é para atender a uma elite intelectual acadêmica que cria ideias e teorias. Há uma preocupação muito grande de a reforma do código ter uma aderência ao homem comum, ao homem que anda nas ruas. Os britânicos falam the man on the Clapham bus, que é o ônibus que anda no ônibus em Clapham, que é um bairro popular. Então, é o ônibus é o código da pessoa do dia a dia. E, portanto, as diretrizes que têm sido adotadas positivar, ou seja, colocar no texto legal aquilo que a jurisprudência já consolidou e aquilo que a prática social também consolidou. Então, percebe, houve transformações sociais. E eu dou um exemplo que eu inclusive dei na sessão pública que houve lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma das mudanças que a gente está fazendo. O artigo 551 do Código Civil, ele prevê a doação conjuntiva. O que é a doação conjuntiva? Eu faço a doação de um apartamento, por exemplo, na Asa Sul, em Brasília, que vale lá 1,5 milhão. Faço uma doação para um casal. Então eu dou para o João e para a Maria, que são casados. Muito bem. Fiz a doação. Os dois são casados, artigo 551, parágrafo único. Haverá direito de acrescer. O que é esse direito de acrescer? Se a viúva eventualmente se despedir dessa vida e morrer, o patrimônio, o quinhão dela, que era a fração ideal dela, que era de 50%, não vai para os herdeiros dela, vai para o marido. E não por sucessão mortis causa, é por direito de acrescer, que é uma questão de direito contratual. Em princípio, o fato gerador aí do ITCD não é pela transmissão mortis causa, é pela liberalidade, né? O ITCD é imposto de transmissão causa-morte e doações, é por ser uma doação. E, portanto, passaria para o outro. E qual a ideia do legislador? Porque esse dispositivo ele tem raiz histórica em uma sociedade em que você tinha um modelo de família mais, vou chamar de tradicional, de pessoas que casam até que a morte separe mesmo, pessoas que têm filhos apenas comuns, pessoas que não têm filhos de anteriores relacionamentos. A ideia do legislador olha, por que tem que ter o direito de acrescer para o marido?
Porque o marido vai continuar fruindo bem, e quando ele morrer, aquele imóvel, aquele apartamento de 1,5 milhão, vai para os filhos. Ele só não está indo fracionalmente agora, mas vai para os filhos que são filhos comuns. Percebe que esse dispositivo está totalmente desconectado da sociedade atual. Queira ou não, a grande parte dos relacionamentos são eternos enquanto durem, né? Como diz Vinícius Moraes. Não é até a morte separar. E você tem vários casos de famílias recompostas. Então, pessoas que casaram já 2, 3 vezes, não importa, e que têm filhos de diferente relacionamento. Quando você faz uma doação para um casal e a mulher morre, se ela tem filhos de anteriores casamentos, esses filhos vão ser prejudicados, porque os 50% que ela tem no apartamento não vai para eles, vai para o marido por direito de acrescer, e quando o marido morrer, vai para os herdeiros dele, não vai para os filhos comuns, não para os filhos lateral dela. Então, no código, por exemplo, exatamente porque há um descompasso do texto do código com a vida real, está sendo feita uma mudança para falar que deixa as pessoas pactuarem. O direito de acrescer, ele não vai ser mais presumido, ele vai depender de pacto. Então, se você for doar para alguém que está dentro desse modelo tradicional, de 2 pessoas que só têm filhos comuns, você coloca o direito de acrescer. Então, você faz a doação e coloca o direito de acrescer. Se você verificar que é um modelo de família recomposta, família mosaico, que é quando as pessoas já casaram, você faz a doação e não coloca o direito de acrescer. Simples assim, para não prejudicar os outros herdeiros. Então, veja que o código tenta também atualizar a lógica do código à lógica da sociedade atual. Interessante, muito bom, muito bom. Doutores que participaram aqui conosco, tem alguma dúvida, alguma contribuição? Eu achei muito interessante essa fala que ele falou do código, no Código Civil. Eu queria perguntar se tem mais algum spoiler que você pode dar pra gente, do que a gente pode esperar também, que já é jurisprudência, que vai ser incorporado no código. Há outras novidades, por exemplo, o Smart Contract, né, que virou já uma novidade já consolidada. Não é tão novo assim, a verdade é que você já tinha contratos inteligentes em outros momentos da história, mas são contratos autoexecutáveis. Isso acontece às vezes em transportes multimodais, em que você coloca o seu produto para poder ir no modal, você contrata o preço, mas você já deixa como que pré-autorizada a contratação dos próximos modais. Então, chegou num determinado local, vai para outro modal e automaticamente é feita a contratação daquele novo transporte, e isso acontece tudo por sistemas robotizados e portanto, são contratos que nascem de forma autoexecutáveis. O código, por exemplo, a gente chegou a minutar na comissão de contratos o texto e já foi, pelo menos, objeto de consenso por enquanto. Um texto, na verdade, colocando o seguinte: claro que é possível o contrato autoexecutável, o smart contract, mas é necessário que no momento da vontade humana inicial, porque o smart contract ele parte de uma vontade humana inicial, voluntária, é necessário que naquele momento haja clareza, haja um mapeamento dos riscos envolvidos e das condições dos contratos futuros. Para quê? Para evitar que alguém coloque, por exemplo, nesse caso de transporte multimodal, a sua mercadoria lá, e quando termina com a somatória dos contratos multimodais, venha uma fatura de R$1 trilhão. Tem que ter pelo menos uma previsibilidade. Então, não que tenha que ter as cláusulas já pré-determinadas, porque a ideia você vai contratar se acontecer aquilo. Então, tem um condicionante, não necessariamente aquele contrato vai acontecer, mas pelo menos você tem que ter um risco delineado do que vai acontecer para evitar, em nome da boa-fé, né, surpresas. Ótimo. Então, são exemplos. Legal. Ótimo. Doutor, tem alguma? Não, Nenhuma? Então, maravilha, queria fazer aqui a propaganda do livro do nosso professor, Direito Civil, manual, né, volume único. O professor Carlos Elias escreveu junto com o doutor João Costa Neto. Então, nós aqui vamos apreciar essa obra maravilhosa. Pra ver que ele esmiuçou bem o direito civil aí, ó. Então ele conseguiu colocar, porque o direito civil é muito amplo, né? Vocês muito conseguiram colocar aqui nessa obra maravilhosa. Legal. Então, fazer essa divulgação. Professor, muito Obrigado. obrigada. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, já coloquei, agora vai ser o meu primeiro item de estudos, né, do nosso instituto. E agradecer, professora, a oportunidade de estar na sua companhia, agradecer por todos esses ensinamentos, com certeza vão aprimorar muito
nós como advogados em nossas petições, em nossos recursos, né? E as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. Eu que fico feliz pelo convite e estou sempre à disposição. E quem quiser também pode, eu não deixei nenhum contato, né? Mas tem o Instagram, que é @profcarloselias. Coloque lá aí no nosso YouTube, por favor. E, enfim, sempre estou à disposição para o que der e vier. Obrigada. Doutores, mais alguma coisa? Não. Até logo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até o ano que vem agora, viu? Até 2024. Até mais. Tchau, tchau.